desde a criança ao ancião, todos dependemos de Ti, Senhor. Então, olha, Pai, olha para este lugar, Senhor. Tu sabes as dores de cada um, Senhor. Tu sabes os conflitos, os Deus, Pai. Ah, que Deus, que o Senhor possa abraçar a cada um de nós, Senhor. Tirar os pensamentos negativos e ruins e colocar a fé e a convicção que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor comanda, o Senhor é Deus, e não há outro além de Ti, Senhor. Às vezes ficamos inquietos, Pai, temerosos, preocupados, mas eu sei que a Tua palavra para nós é aquietai-nos e vede que sonhemos. Aquieta, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos se conhecer com Deus. Simples na Tua presença. Simples na Tua presença, Senhor. Simples na Tua presença, Senhor. Não deixe as dores, as tribulações do tipo sem medo, Senhor. Porque Tu está no controle de todas as coisas. Porque o Senhor não permite luta mais, Senhor, difícil, mais pesado do que nós conseguimos carregar, Senhor. Assim o Senhor está no comando de todas as coisas. Que o Senhor veio, que o Senhor nos faça, Senhor. No comando de todas as coisas. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, transformou meu coração em um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, transformou meu coração em um novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Eu chego em segunda, mas Deus não. Vamos estar fazendo a leitura do texto devocional. É a lição 1 da Nova Revista. Por que ser um conservador? Parte 1. Não sei se o Jaquim já estava chamado. Posso continuar? Então, o Jaquim vai passar aqui. Quando Estamos eu chamado. procurando. Só dá o endereço aí da... A leitura devocional fica em Romanos, capítulo 16, versículo 25 ao 27. Romanos 16, versículo 25 ao 27.
Todos os irmãos, a paz do Senhor. Álvaro. Bíblia e revista? Beatriz. Bíblia e revista? Daleia. Bíblia e revista? É a Bíblia para ela, a revista para ela, com coraçãozinho. Eric. A revista. Maíra. Bíblia e revista? Irmão Leonardo, presente. Bíblia e revista? Sim. Irmão Mateus, Bíblia e revista? Sim. A Bíblia e revista. Ah, já. Nós pegamos a Bíblia e dá tudo. Solange Camargo. Desenho. Bíblia e revista? Solange Oliveira. Monsone. Presente. Valdemir. Irmã Vanessa. Sim, sim. Irmã Noemi. Essa Bíblia é revista, não? Feito o chamado, obrigado. Está fazendo a leitura do texto devocional. Vou convidar o irmão Mateus a fazer a leitura para nós. Romanos, capítulo 16, versículos 25 ao 27. Assim, ó, irmão. Minha paz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. A único Deus, Sábio, seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre.
Amém. Vou fazer a leitura do textual. Não é nem um pouco pequeno. Vem ver como é que vai ser a leitura disso. Diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu amor, o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. No 3, todos juntos. Vamos lá. 1, 2, 3. A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Convido então o Diácono Rodrigo, vai estar dando a lição. Vamos orar por ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome bendito de Jesus, que nós oramos a Ti, Senhor, pedindo, Senhor, que Tu use o Diácono Rodrigo, Senhor, com sabedoria, com revelação, Senhor. Certamente ele tem estudado a Tua lição, e eu te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor conduza os seus pensamentos, o seu raciocínio, e que o Senhor revele ao seu coração um ensinamento para esta noite. E, Senhor, também, o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que Tu queres, Senhor, transmitir através do ensino desta noite. E este ambiente, Senhor, tanto quanto aquele que ensina, quanto nós que vamos aprender, que todos estejamos, Senhor, no domínio completo do Teu Espírito Santo, para a glória do santo nome de Jesus. Amém. Obrigado, vamos contar com nossos assentos. Nós vamos fazer a leitura do nosso texto base. Todos estão com revista, né? Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos vão ler os demais que está ensinado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminavel e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, Alcançando o fim da vossa fé e a fé a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando no tempo ou proporção do tempo no Espírito de Cristo, que estava nele, que estava anteriormente ressuscitando os sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a glória que seria de seguir. aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam esta
que somos conservadores? Essa é uma pergunta que frequentemente nos é feita por outros grupos cristãos. Qual é a razão do conservadorismo? O que significa conservar na Bíblia? A resposta é manter em bom estado, sem danos, guardar, permanecer. Todo bom cristão assume uma postura cristã, forma de viver cristã. As duas raízes que compõem o cristianismo são o liberalismo e o conservadorismo. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Um grande perigo para o crente é não ter uma posição cristã pré-definida, ou seja, por mais que ignore sua formação cristã, ele deve assumir uma postura como crente, e de alguma forma ele assumirá uma dessas posturas. Ele será de linha conservadora ou de linha liberal. Então, nós começamos agora esta série de lições, os caminhos do reino, os ensinos de Jesus. E já o autor parte aqui diretamente dessa questão de por que somos conservadores, né? Logo que eu soube do título dessa lição, né? Eu imaginei que ela iria para algum outro lado, né? E daí, depois que eu li, eu vi que era contrapondo liberalismo e conservadorismo. Normalmente, pelo menos no meio que eu cresci, como eu sempre ouvia falar, né? A gente chamava de igrejas liberais aquelas que não tinham nenhuma restrição a respeito de vestes, maquiagens, sei lá, normalmente é o que vem na nossa mente, né? Primeira coisa. E daí a gente sempre dizia, aquela igreja lá é liberal, né? Aquela pessoa é de igreja liberal. Mas quando nós vamos olhar para a teologia, como é compreendida essa palavra, na verdade não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com a questão de usos e costumes. Não é. É algo muito mais profundo e sério. Então, eu quero trazer para os irmãos aqui, até o autor ele não entrou muito na questão de definir o que é o liberalismo, né, em si. Eu dei uma olhada nas outras lições, para ver se eu não ia invadir as próximas lições, né? Mas aí eu quero aproveitar então essa oportunidade para a gente aprender, né? Quem ainda não sabe, e quem já sabe, me ajude também, para nós vermos aqui qual é a definição, como que surgiu, né? O liberalismo, ou a teologia liberal, que a gente pode chamar. No nosso texto base aqui, no versículo 8, ele vai nos dar por si só, no versículo 8, ele já nos dá um fundamento do que a teologia liberal, ela já seria para eles um problema. E os vão entender depois por quê. Falando sobre Cristo, né, no versículo 8 ali, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Para nós começarmos a falar sobre o que é o liberalismo, a gente vai ter que entender alguns movimentos históricos, alguns fatos históricos que estavam ocorrendo no mundo no finalzinho ali do século XVII, do século XVIII, então seria por volta de 1690, por aí, né? Isso aí é antes ainda, para os irmãos terem uma ideia, antes de vir o pentecostalismo, né? O pentecostalismo ele vem pelo final de 1700, se eu não me engano, ali por volta de 1800. Então, antes do movimento pentecostal, já estava tendo, a igreja já enfrentava esses problemas com o liberalismo teológico. Então, no finalzinho ali do século XVII,
a gente vê acontecendo alguns movimentos no mundo em que há duas palavras que definem as ideias que estavam em voga naquele momento. O primeiro é o racionalismo e o segundo é o iluminismo. O racionalismo, ele vem antes do iluminismo, né? Mas eles estão juntos ali há pouco tempo antes. Mas enquanto o racionalismo, ele é uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica, né? Sobre o raciocínio, pensar sobre alguma coisa, o iluminismo, ele já é um movimento cultural, algo que as pessoas estão se engajando e estão promovendo, inclusive, lutas para que esses ideais iluministas sejam postos em prática, né? O que vem a ser o racionalismo? O racionalismo, ele vem para determinar assim, olha, as coisas elas têm que ser tratadas de forma racional. Se eu não tenho como explicar de forma racional, eu não posso deixar que isso guie a minha vida. E eles veem assim, mas então a igreja ela está querendo determinar como que a política deve andar, como que o homem deve agir, né? A religião está querendo se envolver nisso. Tá, mas a religião não é... Eu não tenho como explicar alguns aspectos da religião. Então ela não é racional, então ela não deve estar envolvida na política, ela não deve servir para dizer para a sociedade como que a sociedade deve se comportar. Então a religião ela deve ser pessoal, cada um vive do jeito que quer, a religião não tem que se meter em nada. O racionalismo, ele vinha com essa vertente de pensamento, era uma corrente filosófica, e daí, os irmãos sabem, né? Os pensamentos vão indo, as pessoas vão assimilando, mas olha só, uma ideia nova, né? E nessa onda então veio o iluminismo, que já estava inconformado com a mistura da igreja junto com a política também, e já tem que separar isso aí, e eles, na onda da ideia racionalista, eles absorveram essa ideia racionalista e colocaram isso no movimento e começaram a pressionar separação de igreja e Estado, principalmente ali no tempo, então era a igreja católica, as igrejas reformadas, né? Lembrando que a reforma a gente está falando aí do ano de 1700, a reforma havia acontecido em 1500, né? Então, eles começam a lutar por essas coisas, e tinham pautas que a gente pode considerar que são legítimas, né? Uma melhora econômica, mais poder do povo, enfim, só que daí, nisso eles também vêm com a mesma ideia, né? A igreja ela não tem que ditar nada, a religião não tem que ditar as regras, ela tem que ser pessoal, não precisa nem ter, organização, cada um escolhe o que quer e pronto, não precisa ter um dogma, algo que uma sociedade vai viver com base nesses preceitos, né? E aí isso estava movimentando todo o cenário social da época. Isso foi de 1700 e entrou o século adentro, né? E era um momento em que estava havendo uma frieza espiritual muito grande nas igrejas. As pregações eram vazias, não havia... As pessoas já estavam com esse movimento e o racionalismo vindo e questionando os bispos, né, os pastores. Tá, mas como é que tu explica isso aqui historicamente? Isso aqui aconteceu mesmo? Né? Jesus ressuscitou mesmo? Ele nasceu em Maria? Como é que tu prova isso? Né? Aí os pastores começavam a ficar meio balançados e queriam encontrar uma resposta que não deixasse eles como burros, né? Porque o intelectual, o inteligente, era aquele que estava seguindo, né? Eles queriam o quê? Que a ciência que tomasse a vanguarda de todas essas coisas, né? Então eles, não, se a ciência não dá para isso aí, então eu não vou acreditar. A Bíblia, ela estava perdendo espaço nas igrejas, as pessoas estavam desacreditando da palavra de Deus, e os pastores já ficando eles mesmos desacreditados daquilo que eles estavam pregando. Tem uns relatos que os pastores, eles vinham, pregavam uma palavra vazia nos púlpitos, saíam da igreja, atravessavam a rua e iam beber nos bares, né? Esse era o cenário na Europa, por exemplo.
E aí o que acontece? Alguns teólogos, no afã de dar uma resposta para que se mostrasse, não, a gente não é burro, a gente é inteligente, eu tô ligado nos acontecimentos e eu tô me atualizando também para não ser burro, para não ser ignorante, como estão dizendo aí, né? O que eles começaram a fazer? Eles começaram a pegar alguns elementos da palavra, algumas ideias racionalistas e tentar fazer um encaixezinho ali, né? Para que a Bíblia coubesse nesse cenário cultural, político, religioso, enfim, todo esse cenário que estava acontecendo. E aí começaram a surgir os pregadores, então, da teologia liberal, né? Eu vou passar para os irmãos aqui algumas das características, né, sobre esse movimento que começou. E ele começou basicamente nas igrejas que já existiam nessa época, né? Daí, nesse momento, já existiam as igrejas, a própria igreja católica, as igrejas reformadas, e a igreja pentecostal já estava nesse cenário também. E aí o que acontece? Como fruto então do iluminismo, do racionalismo, começa esse movimento na Alemanha. Na Inglaterra ele vai ser conhecido como deísmo, que é ao contrário de teísmo. Teísmo é o que nós cremos em um Deus que ele age em tudo, ele tem controle sobre todas as coisas e ele age, ainda hoje, ele age e modifica o cenário conforme ele quer, né? Ele controla todas as coisas. O deísmo ele é mais ou menos assim, Deus ele criou, eu concordo que Deus criou todas as coisas, mas ele criou e deixou aí agora a humanidade que se vire, né? Ele só está ali olhando o que vai acontecer com a criação que ele fez, né? Então, aí com toda essa influência, então nós temos esse movimento, mas é o mesmo liberalismo, né? Como eles eram de igrejas, das igrejas normais, igrejas históricas, na época, né? Eles estavam dentro das igrejas, e dentro dessas igrejas, eles começaram a ter essas ideias. E aonde que eles conseguiram espaço? Nos seminários. E aí nos seminários lá eles começaram a promover aos poucos, promovendo essas ideias, até muitos, quando a igreja pentecostal ela começou a se envolver mais com a teologia, alguns caíram nesses seminários e esses seminários já estavam envolvidos ali com essas teologias liberais, né? Para ter uma ideia, diz que dos seminários que são reconhecidos pelo MEC, das universidades federais, diz que praticamente 100% o ensino lá é teologia liberal. As faculdades que têm de teologia nas faculdades federais, né, reconhecidas pelo MEC, a maioria é teologia liberal. Os irmãos vão ver agora quais são os perigos, né? Então, nós vimos agora que isso aí não é só nessa época. Hoje ainda é assim, né? Uma das coisas que os teístas, que os liberais eles estavam promovendo é que, por exemplo, a salvação ela não era pela fé em Jesus Cristo. Para a salvação basta tu ser alguém bom, alguém que faça o bem, e o bom e o bem seria aquilo que os teólogos liberais dissessem, isso aqui é bom, isso aqui é bem, é assim que é. E aí, com base nisso, se eles estivessem fazendo isso que é bom, então eles estariam salvos. E Deus é bom, logo ninguém vai morrer. Então isso aí, ninguém vai perecer no inferno. Isso aí vai trazendo uma série de outras consequências, né? E daí, por exemplo, algumas das características. Eles não creem na depravação total. A depravação total é uma das doutrinas que unem praticamente todas as igrejas, seja a reformada, seja a pentecostal. Nós estamos sempre unidos nessa questão, que o homem é depravado por si só, é depravado desde sempre, né? Por si só, desde a queda do homem.
e ele sozinho não tem condições de buscar a Deus. A índole do homem é má desde a sua meninice. Se não é o Espírito de Deus trabalhar nas nossas vidas, nós não conseguimos responder positivamente ao Evangelho, não conseguimos alcançar, viver uma vida que agrade a Deus, né? Com isso, os teólogos liberais eles vão dizendo, não existe esse negócio de depravação total. O homem ele pode ser bom sim, ele pode alcançar isso mesmo sem a Bíblia. Eles vêm dizer então também que a Bíblia ela não é inspirada por Deus e tem erros, né? Uma das frases que pode definir como eles enxergam a Bíblia, eles dizem assim, a Bíblia ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Quer dizer, no meio da Bíblia ali, algumas coisas ali vai ser a palavra de Deus, né? Talvez os relatos que está falando ali, daí Deus disse, né? Aí o Senhor mandou dizer, isso aí até é a palavra de Deus, né? Isso é escritura inspirada, o resto não. Então, aí nós já temos um flagrante problema, né? Daí depois eu vou passar para os irmãos para mostrar, né, como que nós, conservadores, vamos responder a esses questionamentos, tá? Eles vão dizer, eles também não creem no nascimento virginal de Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus ressuscitou dos mortos, porque eles dizem assim, como se, o ressuscitar é uma coisa que os discípulos falaram para que tivesse mais peso, né, o que eles tivessem falado ali, porque o que eles queriam dizer mesmo é a mesma coisa que assim, o Steve Jobs morreu, né? Mas todos pegaram um iPhone, não, Steve Jobs não morreu, ele está vivo aqui, eu tenho um produto dele aqui, a memória dele está aí. Eles dizem que seria mais ou menos isso aí que eles queriam dizer, que os discípulos queriam dizer, tá? Eles também alegam então que Jesus ele era um professor moral e não houve milagres sobrenaturais, ou seja, nenhum dos milagres eles creem. Por quê? E por que vão ter essas coisas? Porque eles vão olhar de forma racional. Se não é explicado cientificamente, né, e de forma comprovada, de forma histórica, então não é verdade, não aconteceu, não dá para acreditar, não é inerrante, não é inspirado. Para eles o inferno também não é real. Como eu falei antes, né, um Deus amoroso não mandaria alguém para tal lugar. E o sentimento religioso é que determina a salvação. Ou seja, para eles assim, basta que tu sinta a necessidade de ter um Deus, né? A necessidade de uma religião, tu já é um sinal de que tu é salvo, porque tu está sentindo essa necessidade. E dessa forma, Deus ele não está somente no cristianismo, ele está em todas as religiões. Em todas as religiões você vai encontrar Deus. Em todas as religiões Deus se revelou, né? E aí no cristianismo foi tipo a última revelação de Deus foi através do cristianismo, mas não que o cristianismo seja a única revelação de Deus. Logo, todas as religiões salvam, ou são salvos por todas as religiões são de Deus, e com isso nós temos o quê? Qual é o movimento que quer reunir todas as religiões? Ecumenismo, né? Com isso o ecumenismo ele vem forte. A teologia liberal, os pastores de teologia liberal que promovem principalmente esses movimentos ecumênicos, né? Não para unir, por exemplo, igrejas cristãs evangélicas que têm a mesma crença central, né? Mas não, é reunir religiões de todas as matizes, né? Vai lá, reúne todo mundo, por quê? Para eles é simples, Deus está em todas elas. Para nós, para quem é conservador, vai olhar para isso e vai dizer o quê? Não é assim que a Bíblia ensina, né? E aí com isso, irmãos, eu vou ler primeiro aqui essa parte do que o autor fala sobre o liberalismo. Meus irmãos já viram o quanto é problemático, né? O liberalismo teológico. Aí nós vamos ler aqui, depois nós vamos ver as palavras que refutam todos esses pensamentos. O liberalismo abre precedente.
um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Salmos 42, verso 7. Sempre que se abre um precedente dentro de uma denominação para tratar de assuntos que mudem pontos de ordem doutrinais e teológicas por influências liberais, abre-se também um precedente perigoso para a entrada de novas tendências. Em 1923, uma tendência norteou os meios evangélicos e cristãos, o liberalismo cristão. Líderes conservadores levantaram a bandeira contra o liberalismo ou o modernismo dentro de suas denominações para conservar pontos indiscutíveis nas Sagradas Escrituras. O liberalismo sempre trouxe um perigo no ponto de vista cristão e sempre abriu precedentes em questões de ordem teológicas ou doutrinais. No modernismo cristão, as questões fundamentais defendidas na palavra são postas em descrédito, e isso é algo que passa a ser aceito pelos cristãos. O liberalismo é uma forma livre de pensamento em certas questões, política, social e religiosa. Outra coisa, né? Por que eles chamam de liberalismo? Né? É porque eles dizem assim, eu não estou preso a uma doutrina de pensamento que já veio. Eu estou livre para eu pensar conforme o status quo atual social, né? E por isso vem. E aí nós temos os movimentos liberais. Na economia, pode ter uma pessoa que tem um viés de economia liberal, de política liberal, né? Mas todos eles não vão ter as mesmas características em si, mas são liberais porque eles estão pensando fora do que é o normal daquele movimento, naquele cenário cultural. E quando a gente fala aqui daquilo que é central nas Escrituras, né, tem um credo, que é o credo apostólico, que ele é um resumo da fé cristã, que desde a igreja primitiva e as igrejas do primeiro século, eles se via esse resumo do que os cristãos costumavam dizer que era o resumo da sua fé, né? E o credo apostólico completo, ele seria, vamos ver se consigo lembrar de todo aqui, se eu não lembrar, vou sacar do celular aqui. Mas é basicamente o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, sentou à destra de Deus, de onde retornará um dia para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja Universal, não a Universal da Reino de Deus, a Igreja de Cristo, né? E o último eu nunca lembro. Na comunhão dos santos. Isso aí. Aí? Bom, dá um ponto extra aqui. Mas essa é a doutrina. É que a católica ela vai um pouquinho mais. Ela tem uns negócios ali que aí vai. A virgindade perpétua. Aí vai ver. Mas tem um pouco mais. Aí, mas enfim, esse basicamente é o resumo da fé cristã como um todo, né? E para terem uma ideia, o único ponto em que um liberal ele vai concordar em todo esse credo, ele vai dizer assim, a única coisa que é verdadeira aí é que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, porque tem registros históricos lá, fora da Bíblia, que mostram que realmente morreu um Jesus lá na época do governo Pôncio Pilatos. É o único ponto que eles vão dizer, não, isso aí eu aceito. O resto? Não, o resto é invenção humana. Vamos continuar aqui. No cristianismo, o cristão pode assumir apenas uma das duas formas, ou posturas dentro de uma igreja. Ou ele é fundamentalista, ou é liberal. Agora vocês vão ver, né? Como é que eu vou me dizer que eu sou cristão na igreja e eu vou concordar com
com um ponto liberal sem ser conservador. É impossível. Eu votar em um lado, eu votar em outro. Por isso que fica muito, é muito contrastante, assim, tem um contraste muito grande de um movimento para o outro, né? No meio pentecostal, o que predomina é o fundamentalismo. O liberalismo é uma forma livre de lidar com questões da vida, sem usar como base as escrituras. O apóstolo Paulo alertou em 2 Tessalonicenses 2,3: ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O liberalismo abre a porta para a apostasia, que significa a ação de desviar-se de algo. Normalmente está relacionado à renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, uma ideologia ou plano de salvação. À medida que se aproximam os tempos finais da igreja na terra, a Bíblia vai se cumprindo na sua íntegra e as dificuldades vão aumentando gradativamente, princípio das dores, sinais na sociedade, na natureza e na religião. Agora vamos ler aqui, irmãos. Vamos preparar aí com as suas Bíblias. Quando eles falam que eles não creem na depravação total, vamos ler em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Vamos ler o versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora o versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. Vamos ver também em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 12. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Né? Então o homem, se fosse depender de si mesmo, o homem não faria nada de bom. O homem não alcançaria salvação e bem nenhum. Né? Qualquer coisa que fazemos de bem, de bom, é porque o Espírito de Deus está nas nossas vidas e nos constrange a isso. Eles dizem que a Bíblia não é inspirada por Deus e tem erros. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 3. (16 ao 17). Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Né? A palavra de Deus está dizendo isso. Eles não creem no nascimento virginal de Jesus Cristo. Isaías capítulo 7, 14. Isaías capítulo 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Lembrando, isso aqui é
pelo menos 600 anos antes do nascimento de Cristo. Temos também Lucas capítulo 1, versículo 35. E fora vários outros textos que vão corroborar. 2, 35. Quem achar primeiro aí pode ler. Não, Lucas. Não é o 1,35. É. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse texto aqui todo a gente vê como que seria o nascimento de Jesus Cristo, né? Eles dizem que Jesus não ressuscitou dentre os mortos. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse mesmo texto, tanto Pedro quanto Paulo, quando Pedro ele faz o primeiro discurso dele em Atos, e Paulo quando ele prega também, ele faz referência a esse texto do Salmo, né, relacionando a Jesus Cristo e a sua ressurreição. E nós vamos ver em todos os evangelhos ali, nós vamos ver falando sobre a ressurreição de Cristo. Vários textos dos apóstolos pregando, eles vão falar a respeito da ressurreição de Cristo. Também exige que o inferno não é real. Um Deus amoroso não mandaria alguém para tal lugar. Apocalipse 6,16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Né? Então, a ira do Senhor é algo real. Também, Mateus capítulo 20, versículo 41. Mateus capítulo 20, versículo 41. Não é? Ah, é 25. 25 é que tá no. É que eu fiz um G ali e misturou tudo. 25, 41. Tem, sim, 25, 41 tem. Mateus 25, 41 tem. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Também, Marcos, capítulo 9. Versículos 43, 45 e 47. 43. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. 45. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno. 47. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno. Então, a Bíblia, e são vários os textos que vão mostrar que o inferno é real. Eles dizem que o sentimento religioso é que determina a salvação. João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Efésios, capítulo 2, versículo 8.
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? É isso que a Bíblia fala. Então os irmãos imaginem assim, ó, até esse momento a igreja vinha crendo na doutrina dada pelos apóstolos, né? A igreja estava andando dessa maneira. E de repente começam a surgir alguns camaradas lá, querendo ser bem vistos pela sociedade, né? Para não ficar para trás, para pagar de intelectual. E começaram a, não, mas a gente pode fazer um acordinho aqui, eu acho que realmente esse ponto. E aí eles começaram a rasgar toda a palavra de Deus, né? A deixá-la toda simplesmente destroçada, né? Só que eles não conseguiram, assim, na época ainda, eles não conseguiram formar igrejas em si, eles ainda continuaram nas suas igrejas, né? Mas ainda assim, hoje ainda, eles tinham aquela ideia de que, não, o ser humano ele vai melhorar, vai ser bom, e vai alcançar a salvação. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, já acabou com esse ideal deles, pelo menos, né? Uma guerra mundial, eles achavam que a sociedade estava melhorando, né? De repente acontece uma guerra mundial, aí dá, acho que 20 anos depois ali, né? Segunda Guerra Mundial e 2 bombas atômicas ainda, né? Então a igreja ela começou a enfrentar tudo isso. Com essas coisas vindo na igreja e os seminários sendo bastante dominados por esse pensamento, o que aconteceu? As igrejas tiveram que se unir e começar a combater esses pensamentos, né? E aí eles começaram a ser taxados de conservadores fundamentalistas, né? Por quê? Porque realmente eles estavam, não é algo novo o que os conservadores estavam fazendo. Os conservadores apenas estavam querendo manter o resgate, o que a palavra já vinha dizendo. Eles não estavam fazendo nada de novo, não estavam vindo com uma teologia nova, algo novo. Eles simplesmente estavam mantendo, né, dizendo, não, a gente tem que manter tudo aquilo que a gente trouxe até hoje. E a gente tem que manter isso e refutar o liberalismo. E o autor vai falar aqui de algumas ações que esses teólogos tomaram, né? Primeiro, os conservadores insistiam que o liberalismo atacava determinadas doutrinas bíblicas fundamentais do cristianismo e que, ao negá-las, transformava o cristianismo em outra religião, diferente do princípio bíblico. Segundo a publicação em 1910-1915 da série Os Fundamentos, a publicação em 1910 a 1915 da série Os Fundamentos, 12 volumes de artigos escritos por conservadores, em que se defendia os pontos fundamentais do cristianismo e atacavam o modernismo, a teoria da evolução, etc. Artigos de eruditos conservadores, como J.G. Machen, John Murray, B.B. Warfield, R.A. Torrey, Campbell Morgan e outros. E terceiro, a elaboração de uma lista dos pontos considerados fundamentais do cristianismo. Muito embora o conflito entre liberais e fundamentalistas envolvesse bem mais do que somente os pontos que veremos a seguir, os mesmos foram considerados, na época, pelos conservadores, como os pontos fundamentais da fé e do cristianismo evangélico, tornando-se o slogan dos conservadores e a bandeira do movimento fundamentalista. Neste aspecto, o fundamentalismo se vê não como um novo movimento, mas como a continuação histórica da fé bíblica. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías capítulo 58, versículo 12. E a Bíblia mesma ela vai falar, né, que foi o Senhor que pôs o fundamento. E nós não construímos fazendo um novo fundamento. Nós construímos, ensinamos sobre o fundamento já posto, né? Então a gente não tem como trazer outro. Então, logo, se o que está construído não está sobre o fundamento que é Cristo, isso não é cristianismo. Por isso, então, a teologia liberal ela não é considerada, por nós conservadores, né, como uma teologia cristã ou até mesmo uma igreja cristã. Uma igreja que vai se dizer, não, eu sou uma igreja de teologia liberal. Tá, pode ser uma igreja de teologia liberal, mas não é uma igreja cristã.
Porque a igreja cristã, ela tem outros fundamentos. O fundamento dela é Cristo e crê na inerrância e inspiração plenária das Escrituras. E todos aqueles outros pontos que eles têm lá, é tudo ao contrário. A gente crê tudo ao contrário do que eles falam. Vamos ler aqui. Toda a Bíblia aponta para Cristo e para a nossa salvação. A Bíblia é Deus revelando-se ao mundo através do seu povo. Os israelitas, apontando sempre para a pessoa de Jesus, tipos, antítipos, textos e contextos que prefiguram libertação, salvação, perdão e juízo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, parte A. A oportunidade da salvação está ao alcance de todos, universalmente. O fundamentalismo geralmente é associado às três religiões monoteístas de matriz abraâmica: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todavia, há outras variações do emprego da expressão fundamentalismo que podem ser observadas no debate público, como, por exemplo, o fundamentalismo político, fundamentalismo econômico, entre outros. Em todo caso, a expressão sempre denota um sentido negativo, indicando rigidez e inflexibilidade de opinião e incompreensão. Além disso, no âmbito religioso, a palavra fundamentalismo também se associa a atos violentos, como o terrorismo, e a regimes políticos teocráticos, podendo, assim, ser confundida com outras duas expressões, fanatismo e extremismo, ou ainda sectarismo. O fato é que não se pode ser conservador sem ser fundamentalista. Então, a gente não... Até quando eu estava lendo, pesquisando sobre o liberalismo, né, eu achei, inclusive, pessoas todas falando que não, que o que a gente fala do liberalismo, que os fundamentalistas falam, é com viés, é com preconceito, né? Só que daí eu li, nessa mesma página que ele fala que é com viés de preconceito, estava muito bem claro ali, eles falando que a salvação não depende de Jesus Cristo. Não precisa de Jesus Cristo, não precisa de sacrifício, por isso que ele não morreu, ele não tem porque eles... O que a gente vai dizer então? Mas eles podem chamar a gente do que quiser, né? Fundamentalista, querendo ser pejorativo mesmo, né? Mas nós somos conservadores fundamentalistas da palavra de Deus. O mundo, ele tenta colocar na gente como é que eu vou dizer? Um caráter ruim naquilo que é intrinsecamente bom dentro do que nós estamos vivendo, né? Aí quando tu fala que é um conservador fundamentalista, eles vão querer, a primeira coisa, trazer todos os aspectos ruins que tem nisso aí. Vocês vão falar que a gente é fundamentalista, eles vão colocar quem no meio? A Al-Qaeda, fundamentalista, né? São fundamentalistas, vocês também são. Mas são coisas totalmente diferentes, né? Não estão no mesmo patamar ali, não são as mesmas regras, né? Eles estão numa questão religiosa, né? Mas aí é ser desonesto no momento de querer colocar os dois no mesmo saco, né? É desonestidade intelectual e às vezes é realmente de propósito mesmo, né? Mas então, irmãos, vou deixar a conclusão ali. Este é o motivo, então, de nós sermos conservadores fundamentalistas, né? Porque se a igreja não permanece na palavra, não ensina a palavra, né? Não lê, não estuda, não busca, essas teologias aí, elas são muito atraentes, principalmente no mundo em que a gente vive hoje, porque elas não precisam mudar nada na tua vida. Tu vem do jeitinho que tu tá e tu permanece do jeitinho que tu tá, que tá tudo ok, né? No Brasil a gente tem visto vários movimentos assim de pastores que até pouco tempo aí eram pastores que eram considerados, são até hoje na verdade de muito renome, mas que estão vindo e querendo dizer assim, não, a Bíblia ela precisa ser relida e, como é que eles falaram, ressignificada, os tempos mudaram, né? Querendo fazer uma releitura da Bíblia, né? E a gente sabe o que está por trás disso,
né? Agora que a gente tem esse conhecimento, se alguém não tinha ainda, né? Quando a gente ouve isso aqui, a gente sabe, eu já sei o que está vindo. A mesma coisa que aconteceu lá atrás, está vindo agora. Eu falei para os irmãos aqui um dia, né, que eu estava ouvindo um debate de 2 pastores, e um estava dizendo lá que não, que o inferno não existe, que todo mundo vai ser salvo, porque os liberais também são universalistas, quer dizer o quê? Todo mundo vai ser salvo, ninguém vai perecer no inferno, ninguém vai perder a salvação. Por quê? Eles, porque o amor é maior do que tudo, né? Mas Deus é justo, mas o amor é maior que a justiça, porque o amor vence tudo. Mas a justiça também é um atributo de Deus, assim como o amor é um atributo de Deus. Um Deus santo e justo jamais iria passar por cima da sua própria justiça. E a Bíblia mostra o contrário, né? Mas mesmo assim, o pastor ali falando para ele, mostrando os textos bíblicos, ele, não, mas o amor é maior. Então não adianta, pode falar o que quiser, pode mostrar pela palavra de Deus, ele simplesmente não aceita, né? Por quê? Porque nós vimos ali no versículo 8, né? Nós cremos, nós não vimos, mas nós cremos, né? Imagina assim, como é que a gente consegue explicar? A gente não consegue explicar direito, por exemplo, a doutrina da Trindade, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, o Espírito Santo não é o... Sabe? Mas eles são um Deus só. Nós não somos politeístas, né? Eles são um Deus. A nossa mente, ela é uma coisa assim que a gente não consegue. Então o que a gente faz? A gente crê por fé. Se é assim, é assim. Por fé, a gente não precisa da nossa racionalidade. Não, tem que ter razão para eu poder dizer que isso aqui... Não, a gente crê pela fé, né? E todas as outras coisas, né? A gente não depende da razão. E daí, por fé, né? A gente consegue se alegrar em todas essas coisas, né? Ao qual, não havendo visto, nós não vimos o Senhor, mas nós cremos, né? Nós o amamos. Nós não vemos agora, mas nós crendo, nos alegramos com uma alegria indescritível, algo glorioso, né? É por fé, não é porque, porque tem que ser racional, eu vou buscar então fazer coisas boas, que aí eu vou alcançar a salvação, porque isso é racional, porque eu vou estar vendo, não, está fazendo coisa boa que eu estou vendo o resultado. Não, o cristianismo, ele é a única religião em que a pessoa que a professa, né, não precisa fazer nada para ser salvo, porque não vai adiantar nada. Todas as outras religiões, tu tem que fazer alguma coisa, né, para poder ir alcançando a salvação. A gente não, a gente pode fazer tudo o que quiser, não vamos conseguir ser salvos pelos nossos méritos, né? A salvação é unicamente pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não é, irmãos? Então é por isso que nós somos conservadores, fundamentalistas, porque nós temos que manter a pregação da palavra como ela é. O evangelista Álvaro ali, ele ainda falava na oração dele, né, que Deus nos dê graça, enfim, para que nós venhamos a pregar a palavra como ela é, mesmo que a gente venha receber oposição. E é isso, a gente vai receber oposição, a gente vai receber daqui a pouco pessoas que vão vir querer trazer coisas assim para o nosso meio, ou nos criticar até mesmo, né? Agora a gente vai mudar para, não, vou mudar para aqui, daí a igreja vai encher. Não, a palavra, né, a gente não negocia. É fundamental nas escrituras, a gente não negocia. Por isso, então, irmãos, esse assunto vai continuar, né? E é por isso que nós somos conservadores e fundamentalistas, e não é algo pejorativo, não é algo ruim. Quando te chamarem de conservador ou de fundamentalista, dá glória a Deus, porque tu está te mantendo na palavra, né? Está fazendo aquilo que a palavra de Deus ensina, tu está te mantendo na doutrina dos apóstolos, né? E é isso que é importante para nós, né? Podem chamar do que quiser, né? Mas a gente sabe, conhece a palavra e sabe para onde a gente quer ir. Amém? Eu gostaria de falar algo, alguma pergunta, algo que não ficou claro. Eu até
cara bom, eu faço tudo certinho, não sei o quê, mas está faltando alguma coisa pra mim. Aí eu disse assim, claro, deixa eu te contar uma história. Certa vez, um jovem conhecido como jovem rico, que achava que ele era bom. Quando ele chegou perto de Jesus, fazia tudo aquilo, e bem e tal, e ele disse uma coisa de novo. Bem, tudo bem, estava os pobres, sério. Isso não é o ser bom de uma visão humana. Irmãos, isso. Entregar a nossa vida para Jesus. Sabe o que falta? Isso que nós vamos estar sentindo aí. Talvez no lugar, não sofrer o provavelmente lá. É a mesma coisa que vai acontecer. Ele não quis. Nossa, que mistério. Vai entrar. Foi encher o vazio. Aí ele encheu o dó de lágrimas. Orando por isso, que ele vai começar lá. O meu ambiente de trabalho mas graças a Deus as pessoas trabalham, os três que trabalham comigo na sala do Bolsonaro são incomodados dela. É uma célula que está lá. O nome dele não. Daniel. Esses, a tendência é que isso aí, essa visão liberal aí, ela está se espalhando cada vez mais. A Europa, sabe como é que ela é considerada hoje em dia? Ela é considerada um continente pós-cristão. Ou seja, passou. Eles estão numa decadência, assim, ó, igrejas vazias, né? Porque não tem mais a pregação do evangelho genuíno. Aderiram a isso, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que ele foi no Canadá, uma igreja lá, uma igreja grande, disse que entrou assim, o pastor chamou ele para visitar lá, né? Ele entrou assim, um jardim bonito, decorado com flores lindas, maravilhosas, né? E daí o pastor Hernandes Dias Lopes perguntou para ele, mas lindo, né? E essa igreja aí é adepta da teologia liberal, né? Ele disse, e quantos membros tem aqui na igreja? E ele, nós temos 15 membros, fazemos cultos aqui uma vez a cada 3 meses. Olha só, como uma coisa vai decaindo e, né, não se enxerga o que está acontecendo, né? Outras características, por exemplo, de igrejas de teologia liberal: não apoiam casamento homossexual, né? O feminismo entra com força, assim, nesses meios também, né? E daí entra toda aquela parte, não a parte de direitos de votos e coisas assim, direitos iguais, aquilo que é justo, é questões realmente que vão no mesmo sentido, né? De lesbianismo ou de, não, tem que aceitar a ordenação feminina. Tem igrejas que aceitam porque entendem que é assim, mas esses aí entendem que não, porque as mulheres lá têm que dominar e pronto, acabou. Então, vai havendo um monte de coisa. Então, esses são alguns sinais que tem nessas igrejas que começam a ceder para a teologia liberal, e não começa assim, não é um negócio assim, eles simplesmente chegam com a teologia liberal e como se fosse uma terraformação, né, que é simplesmente transformar aquele ambiente em outro, um piscar de olhos. É sutil, vai entrando, vai minando, vai tirando alguns fundamentos ali. Imagina, tu entra num lugar, tem um monte de coluna, né? Daí, a gente viu o que aconteceu num prédio esse tempo, né? Os caras pegaram e derrubaram parede, que eram umas paredes que eram paredes estruturais, elas compunham a estrutura do prédio inteiro. Os caras estavam lá no 4º andar, eu acho. Aí os caras inventaram de pegar e quebrar a parede. O que aconteceu? O prédio desmoronou. Né? É isso. Eles vão indo, quebrando o quê? Quebrando os fundamentos. Uma hora desaba. Só que desabado, eles nem percebem. Simplesmente assim, daqui a pouco não tem mais ninguém, os cursos estão sendo, sabe lá quantos, né? E eu já ouvi testemunhos de pastores que vieram da Europa, aqui do Brasil, e ele falando que ele estava andando, acho que era na Bahia, ele disse que, olha, o Brasil ele é riquíssimo, porque eu vi aqui que eu andei numa avenida e eu vi pelo menos umas 5 igrejas.
cristãs, né? Lá na Europa, ele não sei se ele era de Portugal, da França, ele disse que assim, ó, é difícil encontrar uma, e quando encontra, menos, as pessoas não querem mais. Sabe o que está acontecendo também? Está tendo que ir pastores do Brasil para lá para reavivar a obra naquele lugar. Eu conheço não porque eu vi, mas porque eu escuto ele, um pastor que ele é um pastor batista que ele saiu daqui, do Brasil, para ser pastor lá na França. Né? Daí, antes eu não sabia a França vai querer um pastor brasileiro, se tem pastor lá, né? Por essas coisas. Os pastores lá estão todos contaminados com essas ideias aí, né? Com a teologia liberal. Está tendo que se exportar pastores para lá para ver se reaviva aquela obra. Para ganhar uma alma, nos Estados Unidos, por exemplo, o pastor do Francisco, ele veio embora agora, nosso amigo aí, no dia 10, traz ele aqui, estava a Associação Heróis da Fé, estava em Tifa, né? E lá a igreja, ela só funciona com os hispanos. Funciona bom? Os hispanos. Americanos. Em diálogo, aquelas igrejas. Você acha que tem um pouco lá no domingo, meio católico? Não tem. Em Portugal é a mesma coisa, porque hoje Portugal, por exemplo, não tem, é onde a restauração está indo, né? Portugal lá. Mas é difícil, né? O mundo espiritual é pesado. As pessoas não escutam mais a palavra para mim. Não existe mais. Não existe. Nos Estados Unidos é o Deus. Pois é, exportavam missionários daqui para pegar o evangelho lá, mas para americano é muito difícil. Eu ouvi uma história. Como? Pode ser, Mamon, né? Tem uma história que eu vi uma vez, acho que eu já li também sobre, que na época do Billy Graham ainda, quando eles estavam numa conferência lá de missão, né? Aí tava lá as bandeiras assim, todas hasteadas, e daí eles tinham um chafariz perto, e aí veio um jato de chafariz direto na bandeira do Brasil, né? E aí o Billy Graham foi tomado pelo Espírito, e ele profetizou e veio com David Shaw. Pois vocês têm negligenciado, eu não lembro exatamente as palavras, mas basicamente sim, que os americanos estavam negligenciando a palavra, não estavam fazendo o que deveriam fazer, e Deus agora estava levantando o Brasil para ser o lugar de onde ele ia tirar os missionários para mandar para o mundo. A história ela sempre mostra isso. É isso. Quando um povo se rebela, Deus levanta outro. E o Brasil está numa condição muito difícil de pecado. Já foi o berço do avivamento. E hoje o humanismo está gigantesco. O Brasil está perdendo essa condição. Os conservadores não podem usar. Não buscarem, não chorarem, não reclamarem. O Brasil vai perder essa condição. E aqui é o arrebatamento da igreja, Deus vai levantar outro. Nunca vai voltar um remanescente conservador. Mas a gente está numa situação difícil. A gente está no caminho que os valores esteve um dia. O país vai se tornando mais preeminente e vai perdendo a